Esse impasse envolvendo as emendas PIX voltou a acirrar as tensões entre Congresso e Supremo. Tensões que pareciam resolvidas e apenas pareciam nos últimos meses. Nos bastidores da Câmara, já se discute novamente medidas para restringir o poder do Supremo Tribunal Federal. Quem tem essa apuração é o Caio Junqueira. Caio, que restrições seriam essas e qual a possibilidade realmente disso avançar, criando um novo atrito claríssimo entre Congresso e Supremo? Mas tem muita coisa sendo debatida, né? Hoje, principalmente, debateu-se de tudo, um cardápio muito grande, né? Do que a gente ouviu, eu pensei ali duas propostas especificamente que me disseram, né? Lideranças de bancadas significativas lá na Câmara, né? Que na prática eles disseram, essas propostas aqui tiram o poder do Supremo e tem chance real de avançar a depender da posição do Supremo em relação a esses recursos ali que o Congresso apresentou hoje. Bom, por exemplo, uma proposta, PEC 8 de 2021, ela limita decisões monocráticas no Supremo, determinando, por exemplo, que somente pelo voto da maioria absoluta dos integrantes do Supremo ou dos tribunais superiores pode haver decisões liminares, né, que suspendam a eficácia de leis e atos normativos. Só por maioria pode ter decisão liminar suspendendo atos dos presidentes dos demais poderes, né? Só por maioria pode ter decisão que suspenda ali a tramitação de proposições legislativas, né, que afetem políticas públicas, ou seja, de uma maneira geral, na prática, eles restringem ali a atividade do Supremo, a capacidade do Supremo interferir na atividade de outros poderes. Outra proposta, na verdade, esse é um projeto de lei, né? Ele regulamenta o 3640 de 23. Ele regulamenta o regime jurídico dessas ações que tramitam no Supremo, né? São as chamadas ações de controle concentrado, né? Essas que no jargão ali jornalístico a gente chama de ADI, né? ADPF, né? Esse projeto de lei, Márcio, ele é até parecido com essa PEC que eu estava falando, porque ele também limita o poder do Supremo, só que de uma maneira um pouco diferente. Como? Ele prevê, por exemplo, que o Supremo tenha que justificar a necessidade da liminar, que essas liminares sejam submetidas aos demais ministros na primeira sessão seguinte, que essa liminar se fundamente, veja só, em uma posição do plenário do Supremo Tribunal Federal recente. Mas como eu disse, Márcio, no começo, tem muita ideia na mesa, muito mesmo, né? E pelo que eu noto, nada vai avançar sem antes terminar esse julgamento, mesmo porque hoje o Congresso recorreu, apresentou de novo. Então, o que o Congresso está fazendo, antes de tomar uma decisão drástica, pautando esse PL, pautando uma PEC, pautando, por exemplo, limite a mandatos de ministros do Supremo, o que o Congresso está fazendo? Vamos ver como que eles se posicionam. Amanhã tem o julgamento da liminar do Flávio Dino, né? Abre ali o prazo. E aí sim, muito provavelmente, eu penso que o Supremo vai referendar a decisão do Flávio Dino. Então, esse papo todo que a gente está tendo aqui, a gente vai ver na prática a partir da semana que vem. Quer dizer, o sangue já está quente agora. Se houver uma confirmação dessa posição de Dino, aí que vai esquentar mais ainda. E o incrível dessa história, né, Caio, é que a justificativa do ministro Flávio Dino para suspender as emendas é falta de transparência. Faz tempo que essa discussão existe, se é possível rastrear valores, quem enviou, quem recebeu, como o dinheiro foi usado efetivamente. Câmara e Senado dizem que mudanças foram feitas para dar essa transparência, mas eu te pergunto, há ou não transparência? O ministro Dino está correto ou não nessa sua posição? É correto, Márcio. Assim, é possível identificar mais ou menos de onde saiu e onde chegou o dinheiro, né? Mas não é possível prestar contas, por exemplo, de como esse dinheiro foi utilizado, quem utilizou, quanto utilizou. Só que, Márcio, esse debate, o princípio constitucional ali da transparência, ele está muito premente, claro, talvez seja o grande debate nessa questão toda, mas tem um outro debate macro, né, maior até, que é quem comanda o orçamento da República, né? De 2015 para cá, diante de presidentes da República frágeis politicamente, estou falando de Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, o Congresso Nacional foi avançando sobre a execução dos recursos federais. Então, esse debate tem muito disso, porque se o Supremo consegue fazer com que essas emendas todas
que o Congresso controla, de alguma maneira elas têm alguma intermediação do Executivo, eles tiram o poder do Congresso sobre dinheiro, né? E dinheiro é poder, né? Quem controla mais dinheiro tem mais poder, né? E o Executivo hoje, ele tem cada vez mais dificuldade de controlar os recursos. Então, na prática, além do princípio da transparência, o que está em debate, liderado pelo Supremo Tribunal Federal, e tem aquele papo todo de uma aliança política nesta gestão Lula, de uma aliança com o Supremo Tribunal Federal, o que está em jogo é quem manda, né? Quem controla o orçamento, né? Quem tem a capacidade e o poder de gerenciar os recursos públicos no Brasil. O Congresso Nacional de 2015 para cá se arvorou, avançou sobre esses recursos que estavam sendo controlados quase que exclusivamente pelo Poder Executivo, mas agora o Supremo Tribunal Federal intercede e levanta esse debate se o Congresso Nacional deve manter esse controle ou se esse controle deve voltar para o Poder Executivo. Ao fim e ao cabo, se o Supremo Tribunal Federal conseguir reverter essa tendência, ele está ajudando, sim, politicamente, empoderando o governo Lula também. E os próximos presidentes, claro. Não, sim, como você falou, dinheiro é poder. E com essa discussão, no final das contas, a gente está falando de equilíbrio de poder entre executivo, judiciário e legislativo. Obrigado, Caio Junqueira.